Neste vídeo, honramos as vidas e legados de personalidades notáveis que tragicamente morreram em acidentes de avião. De músicos a atores, suas mortes prematuras deixaram um impacto profundo em seus fãs e na indústria do entretenimento. Junte-se a nós enquanto exploramos suas histórias. Carlos Gardel. Carlos Gardel, o icônico cantor de tango e ator, morreu no dia 24 de junho de 1935 em um acidente de avião em Medellín, Colômbia. Ele tinha 44 anos de idade. O acidente ocorreu logo após a decolagem, quando a aeronave colidiu com outro avião. Houve rumores de uma conspiração em torno de sua morte, com alguns acreditando que estava ligada à inveja na comunidade do tango. No entanto, a investigação oficial atribuiu o incidente a erro do piloto e condições meteorológicas adversas. Will Rogers. Will Rogers, um amado ator e humorista americano, morreu em 15 de agosto de 1935 aos 55 anos, quando um avião em que ele viajava caiu perto de Point Barrow, no Alasca. O acidente foi causado por erro do piloto e condições meteorológicas adversas. Rogers estava em uma viagem com o aviador Wiley Post, que também faleceu no acidente. A tragédia gerou discussões sobre a segurança da aviação, mas nenhuma teoria da conspiração significativa surgiu em relação ao incidente. B.A. DeLay. B.H. DeLay, um dublê e ator, tragicamente perdeu a vida em 5 de agosto de 1941, aos 38 anos de idade, em um acidente de avião durante um voo de teste na Califórnia. A aeronave, que estava passando por modificações, sofreu uma falha mecânica logo após a decolagem. Embora não houvesse teorias da conspiração associadas à sua morte, destacou os perigos inerentes da aviação naquela época, especialmente para aqueles envolvidos na indústria cinematográfica. Carole Lombard. Carole Lombard, uma atriz proeminente conhecida por seus papéis cômicos, morreu em 16 de janeiro de 1942 aos 34 anos em um acidente de avião em Nevada. A aeronave colidiu com a montanha Potosí devido ao mau tempo e erros de navegação. Lombard estava retornando de uma turnê de títulos de guerra para apoiar os militares dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Embora nenhuma teoria da conspiração fosse prevalente, sua morte levou a um aumento da conscientização sobre os regulamentos de segurança da aviação e os perigos enfrentados pelos passageiros. Leslie Howard. Leslie Howard, um estimado ator e diretor, morreu em 1º de junho de 1943, aos 50 anos, quando a aeronave em que viajava foi abatida por caças alemães sobre o Golfo da Biscaia durante a Segunda Guerra Mundial. Howard estava a caminho da Inglaterra vindo de Lisboa. Teorias da conspiração circularam sobre sua morte, sugerindo que ele foi alvo devido à sua postura vocal antinazista. Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, o celebrado escritor e aviador francês, pereceu no dia 31 de julho de 1944, aos 44 anos, durante uma missão de reconhecimento sobre o Mediterrâneo. Seu avião desapareceu, e acreditava-se que havia sido abatido por um caça alemão. Embora algumas teorias da conspiração sugiram que ele foi deliberadamente visado, o relato oficial atribui sua morte aos perigos da aviação em tempos de guerra. Glenn Miller. Glenn Miller, o famoso líder de big band e músico, morreu no dia 15 de dezembro de 1944, aos 40 anos, em um acidente de avião sobre o Canal da Mancha durante a Segunda Guerra Mundial. Miller estava viajando para entreter as tropas dos Estados Unidos quando sua aeronave desapareceu sob circunstâncias misteriosas. Enquanto a investigação oficial citou o mau tempo como um fator contribuinte, várias teorias da conspiração surgiram ao longo dos anos sobre seu desaparecimento. A música de Miller continua a ser celebrada, marcando seu legado duradouro na cultura americana. Subhas Chandra Bose. Subhas Chandra Bose, um proeminente líder nacionalista indiano, morreu em 18 de agosto de 1945 aos 48 anos em um acidente de avião em Taiwan. Ele estava em uma missão para buscar apoio para a independência da Índia do domínio britânico. O acidente levou a especulações e teorias da conspiração sobre sua morte, com alguns afirmando que ele sobreviveu e viveu escondido, mas nenhuma evidência substancial confirmou isso. Mike Todd. Mike Todd, um famoso produtor de cinema americano, morreu em 22 de março de 1950 aos 40 anos, quando seu avião particular caiu perto de Grants, Novo México. Todd estava voltando de uma viagem a Nova York. A investigação atribuiu o acidente ao mau tempo e erro do piloto. Apesar de sua fama e contribuições para o cinema, não surgiram teorias da conspiração significativas a partir da tragédia. Pedro Infante. Pedro Infante, um dos atores e artistas musicais mais amados do México, morreu tragicamente em 15 de abril de 1957, aos 39 anos, quando seu avião caiu perto de Mérida, México. Ele estava voltando de um concerto.
O INSI foi atribuído a erro do piloto e condições meteorológicas adversas. A morte prematura de Infante levou a um luto generalizado no México, mas nenhuma teoria da conspiração notável foi associada ao acidente. O Big Bopper. O Big Bopper, nascido Giles Perry Richardson Jr., foi um cantor e compositor americano influente conhecido por sucessos como Chantilly Lace e White Lightning. Ele tragicamente morreu no dia 3 de fevereiro de 1959 aos 28 anos, em um acidente de avião em Iowa, junto com os colegas músicos Buddy Holly e Ritchie Valens. A aeronave caiu logo após a decolagem devido a condições meteorológicas adversas. Este incidente é infamemente referido como o dia em que a música morreu, marcando uma perda significativa no mundo da música. Ritchie Valens. Ritchie Valens, uma figura icônica do rock and roll, morreu aos 18 anos de idade em 3 de fevereiro de 1959, em um acidente de avião em Iowa. Valens estava a bordo da aeronave fatídica ao lado de Buddy Holly e The Big Bopper. O avião caiu pouco depois da decolagem devido a condições climáticas adversas, e a tragédia marcou um momento significativo na história da música, conhecido como o dia em que a música morreu. Buddy Holly. Buddy Holly, um músico pioneiro do rock and roll, morreu tragicamente em 3 de fevereiro de 1959 aos 22 anos em um acidente de avião em Iowa. Ele estava viajando com Ritchie Valens e The Big Bopper quando sua aeronave caiu logo após a decolagem, supostamente devido ao mau tempo. A música inovadora de Holly e sua influência nas gerações futuras lhe renderam um status lendário, com este incidente sendo lembrado como o dia em que a música morreu. Patsy Cline. Patsy Cline, uma amada artista de música country, morreu em 5 de março de 1963 aos 30 anos, em um acidente de avião perto de Camden, Tennessee. Cline estava voltando para casa de um concerto beneficente quando a aeronave encontrou condições climáticas adversas. O acidente matou todas as 6 pessoas a bordo. Embora não houvesse teorias da conspiração sobre sua morte, seu falecimento teve um impacto profundo no mundo da música, e ela é lembrada como uma lenda da música country. Gene Paul Martin. Gene Paul Martin, filho do lendário artista Gene Martin, morreu em 18 de março de 1987, aos 35 anos, quando o jato militar que ele pilotava caiu nas montanhas da Califórnia. Martin estava servindo na Guarda Nacional Aérea da Califórnia na ocasião. O incidente levantou preocupações sobre a segurança dos voos militares, mas não houve teorias da conspiração significativas sobre sua morte. Sua perda foi sentida profundamente tanto por sua família quanto pelos fãs. Jim Reeves. Jim Reeves, um amado cantor de música country americano, morreu no dia 31 de julho de 1964 aos 40 anos em um acidente de avião no Tennessee. Ele estava voando para um show quando sua aeronave particular caiu em mau tempo logo após a decolagem. A investigação revelou que o avião encontrou turbulência severa e perdeu o controle. A voz suave e barítona de Reeves e suas canções comoventes o tornaram uma lenda do country, e sua morte prematura foi lamentada por fãs em todo o país. Otis Redding. Otis Redding, um cantor influente de soul, morreu em 10 de dezembro de 1967 aos 26 anos em um acidente de avião perto de Madison, Wisconsin. O avião de Redding caiu no Lago Monona logo após a decolagem, matando todas as 6 pessoas a bordo. A causa foi atribuída a erro do piloto e condições climáticas adversas. Sua morte prematura representou uma perda significativa na indústria musical, e ele é lembrado por sua profunda influência na música soul. Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, o primeiro humano no espaço, morreu tragicamente no dia 27 de março de 1968, aos 34 anos, em um acidente de avião enquanto pilotava um MiG-15. A aeronave caiu perto de Novosíolov, Rússia, durante um voo de treinamento rotineiro. Investigações oficiais citaram erro do piloto e condições climáticas ruins como causas. Teorias da conspiração surgiram sugerindo jogo sujo, mas nenhuma foi comprovada. Gagarin permanece um símbolo de exploração espacial e coragem. Rocky Marciano. Rocky Marciano, o lendário campeão de boxe peso pesado, morreu no dia 31 de agosto de 1969, aos 45 anos, quando seu avião particular caiu em Iowa. A aeronave caiu logo após a decolagem devido a condições meteorológicas ruins e falha de motor. Marciano era uma figura esportiva reverenciada, e sua morte prematura chocou a comunidade esportiva. Não houve teorias da conspiração notáveis sobre o incidente. Audie Murphy. Audie Murphy, um dos soldados de combate americanos mais condecorados da Segunda Guerra Mundial, morreu em 28 de maio de 1971 aos 45 anos em um acidente de avião em Catawba, Virgínia. Murphy estava voltando de uma viagem de negócios quando seu avião particular caiu em Brush Mountain, supostamente devido ao mau tempo e erro do piloto.
seu legado como herói de guerra. E o ator continua influente, sem teorias da conspiração significativas em torno de sua morte. Roberto Clemente. Roberto Clemente, o lendário jogador de beisebol porto-riquenho, morreu no dia 31 de dezembro de 1972, aos 38 anos, em um acidente de avião, enquanto estava a caminho para entregar ajuda às vítimas de um terremoto na Nicarágua. O avião de carga em que ele estava caiu logo após decolar de San Juan devido a uma falha mecânica. Os esforços humanitários de Clemente e sua excepcional carreira no beisebol fizeram dele uma figura adorada. E sua trágica morte despertou uma maior conscientização sobre a segurança aérea no mundo esportivo. Tamara. Tamara, uma atriz e cantora proeminente, morreu em 8 de setembro de 1973, aos 36 anos, em um acidente de avião no México. O incidente ocorreu quando a aeronave encontrou turbulência severa e caiu logo após a decolagem. Detalhes sobre o acidente permanecem escassos, mas marcou um trágico fim para sua carreira. Nenhuma teoria da conspiração significativa emergiu em relação à sua morte, mas ela é lembrada por suas contribuições às artes. Jim Croce, um renomado cantor e compositor americano, morreu em 20 de setembro de 1973, aos 30 anos, em um acidente de avião em Natchitoches, Louisiana. Croce estava viajando para um concerto quando seu avião fretado caiu logo após a decolagem devido a erro do piloto. A tragédia tirou a vida de Croce e de mais 4 pessoas a bordo. Sua narrativa comovente e sucessos memoráveis, como Time Is a Windin e Bad Bad Leroy Brown, deixaram um legado duradouro na música. A morte prematura de Croce chocou os fãs e a comunidade musical, marcando uma perda significativa para a indústria. Ronnie Van Zant, o vocalista do Lynyrd Skynyrd, morreu no dia 20 de outubro de 1977, aos 29 anos, em um acidente de avião no Mississippi. O avião da banda ficou sem combustível e caiu durante um voo para um show. Van Zant, junto com 2 colegas de banda e o piloto, morreram no acidente. Embora não houvesse teorias da conspiração, a tragédia impactou profundamente fãs e músicos, destacando os riscos das viagens aéreas. Fanny Cano, uma talentosa atriz e produtora, morreu no dia 19 de março de 1980, aos 46 anos, em um acidente de avião no México. A aeronave em que ela estava encontrou condições meteorológicas severas logo após a decolagem. Cano era bem conhecida por seu papel na série de televisão Yesenia. Embora sua morte tenha sido uma perda trágica para a indústria do entretenimento, não houve teorias da conspiração significativas associadas ao incidente. Vic Morrow, um ator e diretor proeminente, morreu em 15 de fevereiro de 1982, aos 57 anos, em um trágico acidente de helicóptero durante as filmagens de Twilight Zone, The Movie. Morrow e 2 atores mirins foram mortos quando o helicóptero perdeu o controle durante uma cena de efeitos especiais, levando a um acidente que levantou preocupações significativas sobre as regulamentações de segurança na indústria cinematográfica. O incidente gerou inúmeras investigações, mas não deu origem a teorias da conspiração. Randy Rhoads, o guitarrista icônico conhecido por seu trabalho com Ozzy Osbourne, morreu em 19 de março de 1982, aos 26 anos, em um acidente de avião em Leesburg, Flórida. Rhoads era passageiro em uma pequena aeronave que caiu enquanto tentava sobrevoar o ônibus da turnê. O incidente foi considerado um acidente causado por erro do piloto. O trabalho inovador de guitarra de Rhoads deixou um impacto duradouro no rock, e sua morte prematura é lamentada por fãs e músicos. Samantha Smith, uma jovem atriz conhecida por seu papel em Lime Street, morreu tragicamente no dia 25 de janeiro de 1985, aos 13 anos, em um acidente de avião em Auburn, Maine. A aeronave caiu durante um voo de rotina devido a erro do piloto. Smith ganhou fama como atriz mirim e era conhecida por sua inteligência e ativismo. Sua morte prematura deixou um impacto significativo em seus fãs. Mas não surgiram teorias da conspiração notáveis do incidente. Ricky Nelson, um cantor e ator popular, morreu em 31 de dezembro de 1985, aos 45 anos, em um acidente de avião no Texas. A aeronave em que ele viajava perdeu potência e caiu enquanto tentava pousar. Nelson era bem conhecido por seu papel em The Adventures of Ozzie and Harriet e seus sucessos musicais. Sua morte foi um choque para os fãs, e embora algumas teorias da conspiração tenham circulado, a investigação oficial atribuiu o acidente a erro do piloto. Stevie Ray Vaughan, um aclamado músico americano, conhecido por suas habilidades excepcionais na guitarra e voz poderosa, morreu em 27 de agosto de 1990,
aos 36 anos, em um acidente de helicóptero em East Troy, Wisconsin. Vaughan estava viajando de um concerto quando o helicóptero caiu em meio a um nevoeiro pesado logo após a decolagem, resultando na morte de todos a bordo. Sua influência sobre o blues e o rock continua a ressoar, e sua morte prematura deixou um impacto profundo em fãs e músicos, representando uma perda significativa para o mundo da música. Camellia, uma atriz célebre, morreu no dia 21 de abril de 1991 a bordo de um avião com 52 anos em um acidente aéreo no México. Ela estava voltando de uma filmagem quando sua aeronave caiu devido a condições climáticas adversas. Camellia era bem considerada por suas contribuições para o cinema mexicano, mas sua morte trágica levantou preocupações sobre a segurança na aviação. Não houve teorias de conspiração substanciais relacionadas ao incidente. Bill Graham, um renomado promotor e produtor de concertos, morreu em 25 de outubro de 1991 aos 60 anos em um acidente de avião na Califórnia. Ele estava viajando para um concerto quando o helicóptero em que estava caiu devido a condições climáticas adversas. Graham foi fundamental nas carreiras de muitos músicos proeminentes e é lembrado por suas contribuições significativas à indústria da música. Não houve grandes teorias da conspiração relacionadas à sua morte, mas seu falecimento deixou um vazio notável no mundo da promoção de concertos. Félix Rodríguez de la Fuente. Félix Rodríguez de la Fuente, um renomado naturalista e apresentador de televisão espanhol, morreu no dia 21 de fevereiro de 1994 aos 74 anos em um acidente de avião no Alasca. Sua aeronave enfrentou condições climáticas severas logo após a decolagem. Rodríguez de la Fuente foi celebrado por seus documentários educacionais sobre a vida selvagem. O trágico acidente não levou a teorias da conspiração, mas sim destacou os perigos enfrentados por aqueles na aviação. John Denver, um amado cantor e compositor americano, morreu no dia 12 de outubro de 1997 aos 53 anos, quando seu avião experimental caiu no Oceano Pacífico perto da Baía de Monterey, Califórnia. A aeronave, um Long Azé, sofreu falha mecânica. O legado de Denver como ícone do folk perdura, e embora algumas especulações tenham surgido sobre as circunstâncias do acidente, não surgiram teorias da conspiração significativas. Sua música continua a inspirar gerações. John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette Kennedy. John F. Kennedy Jr., filho do presidente John F. Kennedy, e sua esposa, Carolyn Bessette Kennedy, morreram tragicamente em 16 de julho de 1999, quando o avião que ele pilotava caiu no Oceano Atlântico perto de Martha's Vineyard. O casal estava retornando de um casamento em família, acompanhado pela irmã de Carolyn, quando a baixa visibilidade e um erro do piloto levaram ao acidente. O incidente gerou atenção significativa da mídia e teorias da conspiração, mas investigações atribuíram o acidente principalmente a desafios de navegação e condições climáticas adversas. Sua morte prematura chocou a nação e deixou um impacto duradouro em suas famílias e no público. Payne Stewart, um celebrado jogador profissional de golfe, morreu tragicamente em 25 de outubro de 1999, aos 42 anos, quando seu jato particular perdeu pressão na cabine e caiu em Dakota do Sul. A aeronave desviou do curso e acabou caindo após voar por várias horas sem comunicação. A morte de Stewart desencadeou discussões sobre regulamentos de segurança na aviação, e embora não houvesse grandes teorias da conspiração, o incidente destacou a importância dos sistemas de pressurização da cabine. Aaliyah, uma talentosa cantora e atriz americana, tragicamente faleceu no dia 25 de agosto de 2001 aos 22 anos em um acidente de avião nas Bahamas. Após filmar o videoclipe de Rock the Boat, Aaliyah e várias outras pessoas embarcaram em uma pequena aeronave que estava sobrecarregada e caiu logo após a decolagem devido a uma falha mecânica. O incidente levantou preocupações significativas sobre a segurança e as regulamentações da aviação. A música impactante de Aaliyah e suas performances, incluindo seu papel em Romeu Tem que Morrer, continuam a influenciar artistas e a ressoar com fãs em todo o mundo. Soundarya, uma atriz e produtora indiana proeminente, morreu no dia 17 de abril de 2004 aos 30 anos em um acidente de avião em Karnataka, Índia. Ela estava viajando para participar de um comício político quando sua aeronave caiu logo após a decolagem devido ao mau tempo. A tragédia tirou a vida de todos a bordo. Soundarya era muito querida na indústria cinematográfica, e sua morte prematura trouxe uma onda de luto por todo o país. Michael de Gruis, um aclamado diretor de fotografia e cineasta submarino, morreu no dia 4 de fevereiro de 2012 aos 50 anos, em um acidente de avião nas Ilhas Virgens Americanas. Ele estava voando em uma pequena aeronave quando esta caiu devido às más condições climáticas.
As contribuições de de Cruz para a ciência marinha e a realização de documentários foram significativas, e seu falecimento foi sentido profundamente dentro da comunidade cinematográfica. Mas nenhuma teoria da conspiração cercou sua morte. Jenny Rivera. Jenny Rivera, uma adorada cantora e atriz méxico-americana, tragicamente morreu no dia 9 de dezembro de 2012 aos 43 anos em um acidente de avião no México. A aeronave em que ela estava viajando caiu logo após a decolagem devido a condições meteorológicas adversas. A morte de Rivera provocou luto generalizado e surgiram teorias da conspiração sobre as circunstâncias do acidente, embora investigações oficiais tenham atribuído a causa à falha mecânica e turbulência. James Horner, um aclamado compositor de filmes, morreu em 22 de junho de 2015 aos 61 anos em um acidente de avião na Califórnia. Horner estava pilotando sua própria aeronave quando caiu logo após a decolagem devido a um erro do piloto. Ele era conhecido por seu trabalho em filmes icônicos como Titanic e Avatar. Seu falecimento foi sentido profundamente na indústria cinematográfica e, embora não houvesse grandes teorias da conspiração em torno de sua morte, destacou os riscos enfrentados por aviadores. Daniel Balavoine, um célebre cantor e compositor francês, morreu em 28 de janeiro de 2016 aos 64 anos em um acidente de avião no Mali. Ele estava a caminho para ajudar em esforços humanitários quando sua aeronave caiu devido a condições meteorológicas adversas. Balavoine era conhecido por sua voz poderosa e letras socialmente conscientes. Sua morte prematura gerou discussões sobre a segurança da aviação, mas nenhuma teoria da conspiração significativa surgiu do incidente. Troy Gentry, metade da dupla country Montgomery Gentry, morreu no dia 8 de setembro de 2017 aos 50 anos em um acidente de helicóptero em Nova Jersey. O helicóptero caiu pouco após a decolagem devido a uma falha mecânica. Gentry era conhecido por suas contribuições para a música country e sua presença de palco dinâmica. A tragédia chocou os fãs e a comunidade musical, mas não surgiram grandes teorias da conspiração em relação ao acidente. Kobe Bryant. Kobe Bryant, o lendário jogador da NBA, morreu tragicamente no dia 26 de janeiro de 2020 aos 41 anos, em um acidente de helicóptero em Calabasas, Califórnia. O helicóptero caiu em condições de neblina, matando todas as 9 pessoas a bordo, incluindo a filha de Bryant, Gianna. O incidente levantou questões sobre os regulamentos de segurança de helicópteros e gerou um luto generalizado em toda a comunidade esportiva e além. Teorias da conspiração sobre a causa do acidente circularam, mas investigações atribuíram a erro do piloto e condições climáticas adversas. Christian Oliver. Christian Oliver era um ator alemão nascido em 3 de março de 1972 em Celle, Alemanha. Ele ganhou fama por seu papel como Brian Keller em Saved by the Bell, The New Class, e participou de filmes como Speed Racer e Valkyrie. Tragicamente, ele morreu no dia 4 de janeiro de 2024, aos 51 anos, em um acidente de avião sobre o Caribe. Ele estava viajando com suas 2 filhas, Madieta e Anik, que tinham 10 e 12 anos, respectivamente. Todos a bordo, incluindo o piloto, morreram quando o avião encontrou dificuldades logo após a decolagem.